Bom dia, irmãos. Estamos dando início, então, mais uma classe da nossa escola dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição número 12 da nossa escola dominical. Estejam atentos, estejam buscando em Deus os ensinamentos que vêm dessa lição para nós essa manhã. Hoje estará conosco o nosso professor, será o presbítero Edson Regli, que está aqui conosco para estar trazendo essa lição desse domingo de manhã. Deus abençoe, irmãos. Amados irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Que Deus esteja nos edificando nesta manhã, nesse estudo que vamos fazer. Creio que é um texto um pouco difícil, uma leitura muito rápida. Talvez seja muito difícil a gente compreender, mas a gente vai tentar aqui, durante esse tempo aqui, compreender o que o texto quer nos ensinar. E que Deus assim nos edifica e nos guarda, né? E vamos então, a lição 12, conforme foi falado, ok? O nosso texto da lição é Jesus, o nosso sacerdote rei. E eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias em Zacarias, capítulo 9, 6, capítulo 6, verso 9 a 15. Abra suas Bíblias para a gente compartilhar esse texto. E vamos ver o que a gente entende na primeira leitura, para que nós possamos também exercitar um pouco a nossa mente. Vamos orar então, pedir a Deus a direção. Quero pedir ao nosso irmão Luiz que esteja orando, agradecendo a Deus por esta manhã e pelo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Agradeço, Senhor, de estar mais uma oportunidade aqui na sua casa, aprendendo a sua palavra, botando em prática na vida, devido às consequências que a gente vem passando e fortalecendo cada vez o nosso coração. Senhor, peço que cada vez fortaleça o coração de cada um de nós para a gente enfrentar essa batalha que é grande, mas com a palavra do Senhor e a gente pondo em prática, tudo vai se resolver contando com a sua palavra. E agradeço, e tenho o professor agora que abençoa ele, que ele consiga tocar o coração de cada um de nós com a sua palavra e botando em prática na vida. Isso agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Amém. Vamos assim estar fazendo a leitura do texto básico que nós vamos meditar nesta manhã. Livro de Zacarias, conforme mencionamos. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando. E vamos fazer um pouquinho de força para entender esse texto, para que fique mais fácil a nossa aula de hoje, né? Eu vou ler bem pausadamente para a gente poder já começar a aprender um pouco da palavra de Deus. E diz assim, Zacarias 6, de 9 a 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías. E vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor,
e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Uma leitura muito rápida desse texto, a gente vai ficar com alguma dificuldade, mas a gente vai tentar caminhar nesse texto. E eu fiz um panorama desse texto para melhorar um pouquinho mais o nosso entendimento, de 6, de 9 a 15. Essa foi a 8ª visão noturna de Zacarias. Vocês podem acompanhar na tela, que tudo que eu vou falar aqui, eu escrevi na tela para que fosse melhor, para a gente compreender o texto, e para que vocês pudessem acompanhar melhor. Então esse texto, resumidamente, ele diz que na 8ª visão noturna de Zacarias, foi seguida de um coroamento simbólico do sumo sacerdote Josué. Já mais para frente, um pouco, os que foram levados cativo se refere naturalmente aos recém-chegados da Babilônia, que traziam consigo prata e ouro para ajudar na construção, na reconstrução do templo. As coroas que deveriam ser postas na cabeça do sumo sacerdote Josué eram provavelmente diademas. Mais na frente, no verso 12, segundo esta profecia, quem edificará o templo do Senhor será o próprio Messias. Mais na frente nós vamos entender melhor o que quer dizer isso aí. Todavia, como a edificação do segundo templo já havia começado a ser feita e deveria ser completada por Zorobabel, o templo aqui referido pode ser o futuro tabernáculo do reino messiânico. O templo de Zorobabel era, na verdade, um símbolo profético do templo ainda por vir. E assentar-se-á e dominará, e será sacerdote, diz o texto. O Messias reúne em si mesmo as funções de rei e sacerdote. As coroas deveriam ser mantidas no templo, como um memorial daqueles que trouxeram contribuições da Babilônia, assim como para lembrar que o Messias, que viria no futuro, seria rei e sacerdote em Israel. E o verso 15, aqueles que estão longe, inclui os povos gentios, e vemos aqui mais uma vez a intenção de Deus de levar sua bênção e salvação aos povos estrangeiros. Aqueles que viviam nas regiões mais remotas da terra iriam unir-se ao fiel povo da aliança, para juntos prestar a verdadeira adoração a Deus. A eleição por Deus de Abraão foi também, afinal de contas, para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, aí está um panorama geral do texto que nós lemos, para a gente poder compreender um pouquinho mais da lição que vamos desenrolar durante esse estudo. Eu fiz um resumo aqui, bem simples, que no final a gente vai entender, é isso aí. Jesus justifica o seu povo, porque por ser o único capaz de harmonizar os ofícios de sacerdote e rei do Antigo Testamento. É isso que nós vamos aprender nesta manhã. Ele é o único que pode harmonizar esses dois ofícios. Eu não preciso de óculos mais. Continuando, ele ao mesmo tempo executa a justiça de Deus e manifesta compaixão pelos pecadores. O Antigo Testamento revela Cristo como sacerdote e rei. Como rei, ele exerce a sua justiça. Como sacerdote, ele se apresenta compassivamente. É bom a gente entender esse ofício de rei e sacerdote. Vamos desenvolvendo isso, porque chegar no final vai entender melhor essa lição, que eu achei muito difícil até de preparar para vocês. Agora, o principal dessa lição é que nós precisamos compreender que ele é o único capaz de satisfazer plenamente esses dois ofícios, que é o desafio para nós. Nós precisamos compreender
o que é esses dois ofícios e quem que poderia satisfazer plenamente eles. Parece um pouco complicado, difícil, mas ele vai desenrolando e no final a gente vai entender por que essa profecia. Por que essa visão que Deus deu a Zacarias? E o que nós precisamos aprender com isso? O profeta Zacarias viveu em 520 a.C., logo após o povo judeu ter retornado a Jerusalém de seu primeiro exílio na Babilônia. Naquela época o povo judeu estava reconstruindo o seu templo, destruído. O sumo sacerdote da época era um homem chamado Josué. E ele estava reiniciando a obra dos sacerdotes. Quando fala Josué, você lembra de quê? Josué lá da terra prometida. Né? Lá do livro de Josué, quando ele passou pelo Jordão. Então você vai lembrar desse Josué, mas não era. Só fala, esse Josué é filho de Num. E esse é de Josadaque. Então nós estamos falando de outro Josué, para a gente não fazer confusão. Porque foi quando eu ouvi Josué, eu me preocupei em saber. Né? Porque a época na Bíblia, as datas da Bíblia, elas não são cronologicamente. Então eu me preocupei em saber disso, para a gente não confundir isso aqui. Ok? Zacarias, o profeta, estava fazendo uma parceria com o seu colega Josué, o sumo sacerdote, ao conduzir o povo judeu. Olha como que Deus trabalha na vida do povo, né? Com um profeta e um sacerdote, para conduzir o povo. E em Zacarias 6, nós vamos ver o Senhor falando com o seu servo por meio de visões espirituais, mais uma vez. Se você pegar o capítulo 6, de 1 a 8, você vai ver uma porção de palavras simbólicas ali. Tá? Então é Deus falando novamente através de visões espirituais. E precisamos estar atentos, meus irmãos. O que nos ensina esse texto, o que me ensinou esse texto, que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Porque nós também somos sacerdotes, nós também somos profeta, nós que entregamos a palavra do Senhor, nós que ensinamos. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e desenvolver um ótimo relacionamento com Ele. Apenas assim conseguiremos ter a sensibilidade necessária para entender a sua palavra. Tá ok? Outro sim, a questão da reconstrução. Né? Muitas coisas em nossas vidas vêm e vão. Mas para algumas delas é necessário recomeçar. E é o que está acontecendo nesse texto. Quando fala de renovo. Essa profecia, essa visão de Zacarias que Deus deu a ele, é para entregar ao povo a esperança ao povo. E vai falar da coroa daqui a pouco. E novas oportunidades dadas por Deus devem ser aproveitadas. Devemos orar ao Senhor e pedir direção e graça para viver os seus propósitos em nossas vidas. Eu lembrei da pandemia. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Muitas vezes a gente não fica em casa, por uma questão de compromissos e etc. Mas agora nós temos que ficar em casa. Então temos que aproveitar essa oportunidade para ler a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus. Hoje você está na sua casa, estamos obedecendo o protocolo, não podemos ter o culto presencial. Então você que está aí, aproveite esse tempo. Leia a Bíblia, peça alguém que te explique o que você não entender, vai para o seu telefone, vai para a internet, procura a resposta. Vamos entender um pouco mais do que Deus está nos dando essa oportunidade. Vamos aproveitar esse tempo para a gente edificar a nossa vida. E não podemos desistir. Esse texto nos mostra também que nós não podemos desistir. Deve haver em nós a persistência necessária para que a obra do Senhor se desenvolva e aconteça. Nós não podemos desistir. E esse texto fala dos resultados da segurança que Deus garantiu à comunidade restaurada.
A coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote, a partir do verso 9, o Senhor ordena ao seu profeta para tomar prata e ouro dos exilados, Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia, e no mesmo dia ele ir à casa de Josias, filho de Sofonias, que faria uma coroa para ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E seria para entregar a palavra de Deus para ele, dizendo que ele seria o renovo. E que ele sairia de seu lugar para construir o templo do Senhor. Está um pouco ainda confuso. A gente vai devagarzinho, nós vamos desenrolar isso aqui. Né? A gente vai ver o que é esse renovo. Né? Que seria o renovo. Que ele sairia desse lugar e construiria para construir o templo do Senhor. Depois a gente vai ver que templo é esse. Né? Depois você vai entender melhor. Como acontece com muitas das profecias de Zacarias, o contexto imediato deixa claro que o termo se refere a Josué. Se você ficar perdido, você precisa saber que tudo que acontece aqui se refere ao sacerdote Josué. Por outro lado, Zacarias já havia declarado que Josué e seus companheiros eram símbolos das coisas que haviam por vir. Olha só como é que é legal isso aí. Você parar para pensar, por que eles eram símbolos? O que estava acontecendo? Eles eram homens de verdade. O que quer dizer símbolos? Das coisas que haviam de vir. Ou seja, suas ações, na melhor das hipóteses, marcavam o início das bênçãos e dos julgamentos que aconteceriam com a vinda do grande filho de Davi. Então a gente já está começando a entender por que essa profecia, por que essa visão, por que tudo isso simbólico, o que estava apontando, para quem e para onde. Já começa a entender assim. Assim não é de admirar que o termo também se refira ao Messias. Isaías usou o termo e também Jeremias, como um título para o descendente davídico, que se assentaria no trono de Davi para governar. Os primeiros intérpretes judeus também viram o renovo como um título messiânico. O trabalho de Josué, como também o de Zorobabel, prefigurou a obra de Cristo, nosso sumo sacerdote e rei. Josué trabalhou ao lado de Zorobabel para reconstruir o templo. Esse fato prefigurou também a obra do Messias, na qualidade de rei do povo de Deus, e Messias também construiria o templo. Zacarias encorajou os judeus de sua época a mostrar as ações tomadas naqueles dias anteciparam e se moveram em direção da plena restauração que aconteceria com o Messias. A gente vai começando a entender agora, né? Aí agora eu trouxe um estudo bonito aqui. O Novo Testamento vai mostrar que Jesus começou a reconstrução do templo por meio da ressurreição do seu corpo. Olha só, nós lá atrás, estou vendo agora o que está acontecendo aqui. Né? Jesus começou a reconstrução do templo por meio da ressurreição do seu corpo. Agora a gente vai começar a entender mais, vai ficar mais claro o que nós estamos estudando. E ele continua a cumpri-la com o Espírito Santo pela igreja. E depois ele vai cumprir plenamente com a purificação dos 9 céus e da nova terra como local da habitação de Deus. Tudo isso, esse estudo vai apontar para esse fim. Na introdução eu vi uma coisa muito interessante da lição, que vai dizer que aqueles que foram escolhidos por Deus são eficazmente salvos por Jesus.
seus pecados são perdoados. Sua imundícia é tirada. As acusações de Satanás são silenciadas. Na introdução você vai ver isso na sua lição. E também vai ver na introdução que já em Zacarias 6, de 9 a 15, somos ensinados por que Jesus é capaz de salvar o povo. Por que Jesus é capaz de salvar o povo? Jesus é sacerdote e rei. Como um rei sacerdote, ele tem o poder que os sacerdotes comuns, descendentes de Arão, não possuíam. Nem todos os judeus retornaram da Babilônia, no primeiro momento. Os 3 homens mencionados, Heldai, Tobias e Jedaías, eram representantes desse grupo que tinha retomado. Aí vai entrar na outra seção do texto, que a gente vai encaminhar para outra seção do texto, para poder entender melhor o que o profeta quer nos ensinar. O Senhor ordena que Zacarias vai até a casa de Josias e receba uma oferta e use para fazer a coroa. Está no texto aqui, né? Que nós lemos. E essa ordem tinha o objetivo de encorajar os judeus. Uma coroa era símbolo de soberania e de liberdade para o povo. Olha como as coisas desenrolam. Olha como as coisas acontecem. Né? A gente vai entender por que essa coroa. Por que essas coisas simbólicas aí. Trata-se de um simbolismo profético que aponta para o futuro. Posteriormente, essa coroa seria levada para o templo, onde ficaria guardada. Assim, essa ação aponta para outra pessoa, para alguém que no futuro, além de Josué. E que chegaria o dia quando alguém finalmente uniria esses 2 ofícios. O sumo sacerdote representava tanto o povo diante de Deus, quanto Deus diante do povo. Quando se fala de renovo, estamos falando de futuro. E assim diz Deus. A lição está assim. Contemplem aqui o homem cujo nome é renovo. Jesus Cristo é chamado de um renovo por causa da sua vinda repentina, inesperada e gloriosa, a partir da linhagem arruinada de Davi. O povo foi levado cativo. Mas agora Deus havia trazido o seu povo da fornalha da aflição. E ele restauraria a linhagem de Davi. Para acontecer tudo isso, meus irmãos, Deus trouxe alguns da Babilônia, no primeiro momento, para reconstruir o templo. Para que tudo isso acontecesse na visão de Zacarias. E o que nós aprendemos com isso? Assim Jesus seria esse pequeno ramo, conforme diz a palavra de Deus, esse pequeno broto que sairia do toco que restou. Aqui tem aqui. Eu gostei muito dessa passagem que diz assim. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Esse broto brotará e se tornará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nessa profecia de Zacarias, nós temos uma revelação tanto da pessoa do renovo como de sua obra. O renovo edificará o templo do Senhor e ele profetizou para encorajar o povo a concluir a construção do templo de Jerusalém. E essa palavra cabe bem, né? Quantas vezes foi destruída as igrejas de Jerusalém? Quantas vezes o povo foi destruído? Quantas vezes Deus chamou o povo na responsabilidade por causa da desobediência? A gente só vê na Bíblia isso, Deus chamando o povo ali para mostrar a eles que eles estavam desobedientes, que ia acontecer isso e aquele. Domingo passado eu preguei sobre o profeta Eliseu. Né? Ele profetizou na vida sunamita que viria um tempo de fome. E que o povo ia sofrer por causa da desobediência.
Então aqui não é diferente. O renovo edificará o templo do Senhor, e ele profetizou para encorajar o povo a concluir a construção do templo em Jerusalém. Porque o povo chegava e queria se preocupar com as coisas deles, com as casas, reconstruir as casas, e o templo ficava para depois, quando pudesse. É como a gente também, em alguns momentos a gente também é assim. Aí depois eu vou na igreja, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? E Deus vai cobrar isso de nós depois. Alguém quer comentar? João Cláudio, Luiz, Paulão, Rosane, Flávio? Espera aí, deixa ele pegar o microfone. Hoje a gente está vendo o que a gente está passando pela desobediência da gente. Então, quando a gente conhece a palavra, cada vez a gente quer estar mais perto para ver a força que existe em Jesus na nossa vida. Então, tudo que a gente está passando aqui é desobediência. Então, nós que conhecemos a palavra, temos que cada vez se fortalecer na palavra, que a gente sabe que a palavra é a correta. Verdade. É o caminho certo. E muitas vezes ainda as pessoas, acontecem essas coisas, para a gente cada vez, é como diz aquele ditado, Deus não castiga. Ele oferece as adversidades para a palavra dele ser gravada no coração da gente. Mas mesmo assim as pessoas ainda têm essa palavra errônica ainda. Então nós conhecemos a palavra, cada vez se fortalecendo na palavra, pondo em prática na vida, e a gente vai ficar do momento mais tranquilo. Com essa pandemia aí, a gente que conhece a palavra de Jesus, fica mais tranquilo. Verdade. Né? Ok. Como já vimos, um sacerdote não poderia ser rei em Israel, e o rei não poderia jamais exercer funções sacerdotais. Aí você que leu a lição, estudou a lição, você vai perguntar, mas por quê? Né? Só Jesus pode unir esses dois ofícios. Mas a lição também vai falar de quem? De Melquisedeque. Na época de Abraão, é outra história, é outro estudo. Mas Melquisedeque foi rei e sacerdote, na época dele. Né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, que isso aí já é para outro estudo. Mas aqui está apontando para Jesus. É o único que pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. É o único que poderia unir esses dois ofícios. Por isso essa visão, por isso essa profecia. E por isso nós estamos aqui, para entender que só Jesus pode unir esses dois ofícios. Vamos ver por que não poderia, né? Não poderia ser rei em Israel e nem poderia ser sacerdote? Vamos ver por quê na frente. Mas o renovo Messias será aquele que unirá os dois ofícios. Ele será um sacerdote rei. Um sacerdote com poderes de rei e o rei com a pureza de um sacerdote. O rei é o responsável pela aplicação da justiça. Esse é o seu principal dever. A justiça é o verdadeiro poder do ofício real. Já o ofício de sacerdote tinha a misericórdia de Deus como seu fundamento e principal dom. Ou você era uma coisa ou você era outra. Ou era rei ou era sacerdote. Eu não podia unir as duas coisas. No finalzinho a gente vai ver por quê também. Né? Por que não poderia ser? O sacerdote também tinha como dever de cuidar das cidades de refúgio. Olha só. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade de refúgio, mas eram lugares para onde pessoas acusadas de crimes involuntários eram enviadas, a fim de não serem mortas por um homem conhecido como vingador de sangue. Vocês já viram isso? Mas era. E quem cuidava disso era o sacerdote. E conflito é a principal razão para os ofícios de rei e sacerdote nunca serem combinados no Antigo Testamento. Eram muitos conflitos, muitos problemas. Cada um tinha que cuidar da sua parte. Nenhum homem tinha condições de ocupá-lo ao mesmo tempo. Nenhum homem.
Então, meus irmãos, a profecia e a oitava visão de Zacarias, que foi a última visão, a gente precisa compreender, né, que em Jesus, Deus satisfaz as exigências da sua justiça, enquanto abre o caminho para a plena revelação da sua eterna misericórdia. O que eu entendi desse texto, quando ele começa a falar, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, eu leio o texto várias vezes, para poder entender um pouco mais. Recebe os que foram levados cativos, saber, Heldai, Tobias, Gedi, vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Deus, ele tem um propósito na vida do seu povo. Deus tem um propósito. Libertou os cativos da Babilônia, uma parte do povo, usou esses 3 homens, né? Heldai, Tobias e Gedaías, e falou, vem tu mesmo na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro para fazer a coroa, para coroar Josué. Tudo isso nós sabemos agora que foi simbólico, com a visão de Zacarias. Mas como que Deus trabalha para o povo? Fez a coroa por quê? Porque era o símbolo da liberdade do povo. A coroa representa o símbolo da liberdade do povo. Era para coroar Josué? Era para coroar Josué. Mas a coroa ia ficar onde? Guardada no templo. Ela representava a liberdade que Deus estava dando ao povo. E a gente começa a compreender que todo o texto, toda a palavra de Deus vai trazer um propósito para a nossa vida. O que eu aprendo com isso? O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que aplicar isso na minha vida? Eu preciso saber quem é Jesus. E esse texto vai dizer quem é Jesus. Por que ele pode salvar? Por que ele tinha autoridade, tem autoridade? Por que foi dada a Jesus? Por que apontava, essa profecia apontava para Jesus? E tantos outros textos do Velho Testamento apontavam para o Messias. O que o renovo quer dizer? A própria palavra já diz. O que quer dizer o renovo? Você recomeçar a sua vida, reconstruir o templo onde habita o Espírito Santo da sua vida. Você precisa reconstruir. De repente você está vivendo uma vida difícil, uma vida longe do Senhor. E Deus vai usar o profeta. Deus vai usar homens para falar contigo. Essa é uma palavra que me chama a atenção. Deus está falando comigo. Por que eu sou salvo? Quem que me salvou? E por que me salvou? E nós precisamos, lá no início do estudo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não é simplesmente pegar a Bíblia, ler a Bíblia e sair pregando para aí fora. Precisa ouvir a palavra de Deus. Esse texto nos mostra isso. Né? E a gente concluindo, a gente vai ver que em Jesus, Deus satisfaz as exigências da sua justiça, enquanto abre caminho para a plena revelação da sua eterna misericórdia. Né? E concluindo esse estudo, você pode perceber a perfeição de Cristo, o único em quem a justiça e a misericórdia podem ser combinadas, de maneira que Deus seja tanto justo quanto justificador de sua vida. Não é isso? Você pode perceber? Você pode perceber o valor da sua salvação? Você pode perceber a bênção que você está recebendo nesse momento que você está aqui, ou que você está na sua casa, ouvindo a palavra, ou lendo a palavra de Deus, ouvindo o estudo da palavra de Deus? Você pode perceber isso? Eu aprendo muito quando eu vou preparar um estudo.
Eu aprendo muito quando eu vou preparar a pregação, que eu tenho dificuldade muito de decorar, então eu tenho que ler uma, duas, várias vezes, para poder entender o que Deus quer que eu comunico. Então nós na qualidade de profeta, de entregar a palavra de Deus para os outros, que Deus diz aqui no texto, que os outros ajudarão no edificar do templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá diligentemente, se ouvirde a voz do Senhor, vosso Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Tá? Adianta a gente vir para a igreja, na escola dominical, estudar a palavra de Deus, e a gente não se preocupar em saber o que Deus quer comunicar, quer me comunicar, o que Deus quer me ensinar através desse estudo. Tá? Então a gente precisa estar focado, né? Domingo é dia de aprender a palavra de Deus. Domingo é dia de levantar cedo, de se preparar para ouvir aquilo que Deus tem para nós. É um texto difícil? É um texto difícil. Quando se fala de profecia, quando se fala de visão, sempre é muito complicado. Quando fala de simbolismo, é muito complicado se entender. Mas se você pedir a direção de Deus, focar naquilo que você está aprendendo, ler uma vez, ler duas vezes, 3 vezes, se preocupar em saber o que quer dizer aquilo, o que não quer dizer, você vai sair edificado daquele momento, com certeza. Alguém quer mais compartilhar, João Cláudio? João Cláudio. Espera aí, João Cláudio, só um minuto. Talvez não esteja nesse estudo aí que a gente está estudando. Uma função que a gente não pode esquecer de Jesus é profeta, né? Profeta, sacerdote e rei, né? É o único que falou com autoridade, né? Que os outros falavam, né? Mas Jesus não, Jesus falava com autoridade, né? Com poder, com sabedoria, porque ele era a própria palavra, né? É o verbo encarnado, né? Essa é uma das funções principais de Jesus, né? Trazer para o povo o que Deus quer, né? E para que ele veio, né? E quando ele falava, ninguém resistia, né? Teve uma passagem que alguém disse: ninguém nunca falou como esse homem. É a função de profeta. É só que eu queria ajudar um pouquinho a classe. Alô, João Cláudio. Agora, meus irmãos, se a gente pegar o texto novamente e lê-lo, vocês vão ter outra visão do texto. Vocês vão compreender muito melhor agora quando a gente voltar e reler o texto. Você sabe que esse texto é puro simbolismo. Tudo que foi falado aqui está apontando para Jesus, que é o único capaz de unir os dois ofícios, né? A gente vai ver que Josué recebeu a coroa, mas é uma coisa simbólica, que a coroa representa a liberdade do povo, não é isso? Então, se a gente voltar a ler agora, você vai entender diferente o texto. Faça isso. Leia novamente o texto. Procure entender melhor do que foi explicado aqui até. Procure você mesmo entender com as suas palavras, com o seu entendimento, o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. É para isso que nós estamos aqui, para aprender, né? Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Jesus mesmo que vai edificar o templo. E o templo somos nós, né? O Espírito Santo que habita em nós. E Ele está preparando a nossa nova morada nos céus, para quando a gente for, né, a gente estar com Ele. Eu gostei muito desse estudo, embora seja difícil de aprender e até de passar para frente, né? É um pouco complicado, mas eu espero ter contribuído para que vocês aprendessem um pouco mais desse texto. E aqui diz: um bom dia, ótimo domingo para vocês. Amém, queridos? Vocês tenham um excelente domingo, um bom dia, e que nós possamos mais tarde estar em live ainda, né, através da internet, assistindo o culto. E o nosso pregador da noite será o presbítero Dorvi. Que Deus o abençoe, né? Que ele traga uma palavra realmente
vinda do Senhor para a igreja e que nós possamos realmente ser edificados por isso. Eu ouvi uma pregação semana passada no YouTube. Não lembro o nome dos dois pastores, não lembro. Um era mais idoso, o outro era mais jovem. Mas eles têm não sei quantos seguidores. A palavra deles é linda, a palavra deles. E ele estava falando sobre a plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Quero compartilhar com os irmãos que eu achei muito interessante. E o tempo que nós estamos vivendo hoje não é o tempo de se jogar fora. Esse tempo é para você pregar o evangelho. As ferramentas estão aí, ó. Você está assistindo na sua casa. Então as igrejas não podem ficar paradas. As igrejas têm que continuar. Essa oportunidade que Deus está dando para a gente. E às vezes as pessoas não entendem dessa maneira. Verdade. Né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é para a gente aproveitar. As igrejas precisam se organizar, né? Se atualizar, porque não vai ser fácil daqui para frente. E essa mensagem precisa chegar até os confins da terra. E a plenitude dos tempos, ele passando, explicando a gente como é que seria, exatamente isso, já estamos passando por isso. Nós precisamos nos organizar para realmente entregar o evangelho até do outro lado desse planeta. E chega lá. Está chegando para você na sua casa, também chega a outros. Faça isso. Quando você receber alguma pregação, que você vê que está dentro realmente da Bíblia, repasse para frente. Você vai atingir um outro grupo da sua família, de outro lugar e tal. Vamos pregar o evangelho. Mas tem que ver o que realmente está enviando. Essas mensagens encaminhadas é um perigo tremendo. Mas a gente tem que filtrar ela. Se for boa, você repassa. Ok? Deus te abençoe. E assim nós voltaremos à noite.